todos, muito bom ter você aqui, pode se assentar. É muito bom a gente estar comemorando essa Páscoa, relembrando tudo aquilo que Jesus fez por nós. Um dia tão especial. Eu queria falar sobre aproximação. Existem 2 dias que dizem algumas pessoas que são os mais importantes da vida de qualquer homem e de qualquer mulher. O primeiro dia mais importante é o dia do nascimento. Se você não nascesse, não haveria nenhum outro dia. Se eu não tivesse nascido, não haveria nenhum outro dia na minha história. Mas o segundo e talvez o dia mais importante, dizem esses autores, é o dia que você nasce de novo. O dia que você passa pelo novo nascimento. Sugeriu que a gente tivesse um encontro em que nós passássemos por todos os momentos referentes à Páscoa. Nós começamos às 5:30 da tarde, convidando para aqueles que quiseram estar conosco, e nós adentramos naquele espaço, ou tentando relembrar aquele momento em que Jesus reúne os seus discípulos. Eu sei que chegará o meu dia com o Rafa e com o João. É tão emocionante saber que o Noah, que o Miguel está aqui participando desse momento. É muito emocionante para nós do Radiação saber que, do ponto de vista daquele dia do batismo também, Vinícius e Alê estão aqui com a gente, e é muito bom ter cada um de vocês se sentindo parte da intimidade da mesa. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. Não me sinto estranho aqui. Eu faço parte da mesa do Senhor, eu me assento com Jesus, eu me assento com o Pai e com o Espírito. Só que, na continuação dessa cena, e na verdade a gente celebra porque a gente conhece a história toda, mas eu queria, por um momento, fazer você se aproximar dessa cena, e ao se aproximar dessa cena, sentir o gosto amargo daquela noite, daquelas noites, daqueles momentos difíceis, daquela noite de Páscoa. Há um clima de tensão naquela noite de Páscoa. É sim lava-pés, é sim pão, é sim vinho, é sim gratidão, é sim um misto de alegria, mas ela está misturada com o sentimento amargo da traição. Aquela noite ela vem misturada com o sentimento amargo da entrega de Jesus. É Jesus quem se entrega, mas por meio de Judas, que se assenta com ele, que come com ele, que tem intimidade com ele. É esse rapaz, é esse homem que vai entregar o Senhor Jesus na mão dos soldados, dos religiosos judeus, e que depois entregarão Jesus na mão de Pôncio Pilatos, e que por fim ele vai para a cruz. É uma noite tensa, são dias tensos, 3 dias e 3 noites de muita tensão, de muita apreensão, de muito temor, de muito afastamento. Na verdade, eu sei, você que já participou de muitas ceias, eu tenho uma ceia muito especial para mim. Eu devia ter 14, 15 anos de idade, deve fazer uns 4, 5 anos atrás, e eu não me esqueço que eu estava segurando a tacinha, o potinho, não sei como é o melhor nome, o cálice do vinho, e por descuido pingou 2 gotas na minha mão. 15 anos, romântico toda a vida. Eu quase não queria lavar a mão, por causa daquelas 2 gotas que caíram na minha mão e ficou aquela manchazinha da cor avermelhada, rocheada, do suco da uva. Essa noite para mim ela é muito marcante, aquela noite para mim é muito marcante, por vários motivos, não só por isso, mas esse detalhe me marca muito a percepção do sangue derramado de Jesus caindo sobre a minha mão, naquele símbolo do suco de uva. E eu sei que você deve ter a sua noite especial, alguma ceia que foi muito especial para você, que te marca bastante, e talvez a primeira, para quem está participando, por hora será a grande e a mais especial de todas. Mas eu queria te dizer que nesse processo de aproximação há um amargor da primeira ceia. Eles não estão entendendo tudo, e eles vão sair dali. Jesus vai para um jardim chamado Getsêmani. Ele convida 2 ou 3 dos seus discípulos mais próximos,
e pede com que eles orem junto com Jesus. Eles dormem. Jesus faz uma das orações mais singelas, mais cheias de emoção e que mais demonstram a sua humanidade e a sua identificação com a humanidade, quando ele diz ao Pai: Pai, por favor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Horas depois, ele também cansado, um pouco irritado com seus discípulos que não quiseram vigiar com ele à noite orando e dormiram por conta do cansaço, por conta do sofrimento, por conta do amargor da traição. Logo chega um grupo de soldados e logo chega Judas. Ele olha nos olhos de Judas e diz: o que te traz aqui, amigo? Judas beija Jesus e com esse beijo se sela uma traição e Jesus é preso. Preso, Jesus vai passar por um julgamento injusto, corrupto, um julgamento imerecido. E ele vai para a cruz. E da cruz a dispersão. Toda a cena que a gente acabou de viver, todo o pão que eles comeram, isto é meu corpo partido por vós, todo o vinho, este é o cálice da nova aliança derramado por muitos. É a mesma situação que vai acontecer com alguns de nós aqui. Nós iremos embora para as nossas casas daqui a pouco, e aquilo que parece aproximação, não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, a gente vai voltar para a nossa própria realidade, e talvez aquilo que era aproximação vai se tornar na semana distância. E é por isso que eu estou sem o passador, se alguém puder trazer para mim, está do lado do meu cálice ali. Publica o texto aqui para mim, tem um texto muito legal, muito importante, sobre uma mulher, que acontece, na verdade, cerca de 5 a 7 dias antes da noite da Páscoa. E eu queria que você pensasse comigo nesse processo de aproximação e distanciamento a partir dele. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Essa mulher será para a gente esse símbolo de aproximação. Jesus na casa de Simão leproso. Esse Simão leproso, é muito provável que ele já não é mais leproso. É muito provável que esse jantar tenha sido marcado na casa de Simão, porque ele convidou Jesus para agradecer por sua cura. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Nesse perfume tinha uma essência de nardo. O nardo, na época, nessa quantidade, num potinho de alabastro, ele representava o salário anual de um trabalhador. O salário anual de um trabalhador. Se você quiser fazer uma má comparação, o salário mínimo está em torno de R$ 1.400. Esse perfume deveria custar, nesse frasco, cerca de R$ 18.000. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: para que esse desperdício? Veja como algumas pessoas se aproximam de Jesus e não conseguem entender a nossa alegria, não conseguem entender o nosso choro, não conseguem entender o nosso grito às vezes, não conseguem entender as emoções que se descontrolam. É bem verdade que isso é pouco perto do que significa aproximar-se de Jesus. A emoção de um momento que por vezes é tão gostosa para a gente, ela não pode parar no momento, porque senão ela é só um momento, mas há uma indignação por conta da ação da mulher. E eles que estão tão próximos, parecem tão distantes. Esse perfume poderia ser vendido por alto preço, disse os discípulos, e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse a eles: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Não há aqui nenhum desprezo pela situação difícil de pessoas que sofriam com a pobreza
com a fome, com a miséria, no tempo de Jesus. Aqui só há de Jesus uma fala assim: vocês são engraçados, vocês são, só não está o termo aí, mas que hipocrisia. Vocês terão muitas oportunidades, nós já tivemos juntos, e vocês terão muito mais de abençoar e ajudar os pobres. E por conta do que essa mulher fez, vocês a estão julgando. Não, 1000 vezes não. Vocês continuarão a fazer as boas ações, mas nem sempre eu vou estar mais com vocês fisicamente. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, disse Jesus, ela o fez a fim de me preparar para a minha morte. É comum no Oriente que os corpos fossem preparados com ervas especiais, perfumes, para o sepultamento. Cerca de uma semana antes, um pouco mais, um pouco menos, essa mulher aponta para a cena final da vida do homem Jesus. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, para usar a mesma estrutura que o Tom fez agora há pouco com a gente, eu lhes asseguro que quando este evangelho for anunciado no movimento Radiação, também o que ela fez será contado em sua memória. É uma cena que alguns se aproximam, outros se afastam. Nós estamos diante do momento quando Jesus derrama o seu sangue, entrega o seu corpo, que todos vão se afastar. Todos os discípulos mais próximos, Pedro, talvez o mais próximo deles, vai negar Jesus. Todos se afastam, mas essa mulher, ela nos mostra algo importante que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês. A necessidade da aproximação. E eu fiquei me perguntando, durante essa tarde, por que Jesus dá tanta ênfase num texto tão obscuro, tão pequeno, tão pouco falado das Escrituras? Eu não me lembro, sinceramente, de ao ouvir o Evangelho durante toda a minha vida, de ter ouvido sobre essa mulher, sobre esse texto especificamente, porque é isso que Jesus diz: onde quer que o Evangelho for anunciado, o que essa mulher fez será lembrado para a memória dela. O que ela fez de tão importante para ser lembrado dessa forma? Porque ela é esse símbolo da aproximação. Porque é ela que, diante de tantos discípulos que dizem ser chegados de Jesus, porque é ela que em toda a cena desses últimos 7 dias vai entrar para a história como o nome que precisaria ser lembrado cada vez que que a cena do Evangelho fosse contada. Eu não tenho muito tempo hoje, então eu vou ser breve aqui. Esse texto ele se repete aqui nesse Evangelho, em Mateus, ele vai se repetir em Lucas e ele vai se repetir em João. João, essa história nos dá mais informações, mas como texto, esse texto é mais, para mim, mais bonito. Quem é essa mulher? Essa mulher, em João, ela é nomeada, a gente tem o nome dela, ela é a Maria. A Maria que morava em Betânia com a sua irmã Marta e o seu irmão Lázaro. Aliás, por isso disse ali atrás, esse jantar, ele é em homenagem a Jesus. Jesus é o convidado especial, mas Lázaro, Maria e Marta foram convidados para esse jantar, porque ao lado de Jesus está sentado Lázaro, o que representa que Jesus é o convidado principal, e aqui está aquele que também é um grande convidado de Simão, porque naqueles dias o Simão leproso tinha sido curado e o Lázaro tinha sido ressuscitado. É um momento de festa, é um momento de alegria, os discípulos estão reunidos, algumas pessoas estão reunidas, Marta, Maria e Lázaro estão na casa. Marta, como sempre, está ajudando na comida. Marta
foi para a cozinha. Sabe quando você chega na casa de alguém, não é a sua casa, e você fala assim, deixa que eu te ajudo. E a pessoa fala, não, não precisa, mas você é daquelas ou você é daqueles. Que hoje tem esses caras cozinheiros, gourmet assim, que cozinham bem. Não posso falar sobre mim em relação a isso, mas aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que fala, não, de jeito nenhum, eu quero te ajudar, como é que eu posso? Daqui, deixa eu fazer, deixa eu cortar, deixa eu ajudar. Olha, se pôr um pouquinho de sal aqui é bom. E a Marta é essa mulher que não desiste, essa mulher que está sempre trabalhando, essa mulher que está sempre servindo. E Marta está servindo lá na cena de João, no Evangelho de João. E aí Maria, em algum momento, é essa mulher que tem esse perfume guardado, não sabemos por quanto tempo, muito caro, e ela derrama sobre Jesus. Maria, não a mãe de Jesus, mas a Maria, irmã da Marta, é nosso exemplo de aproximação por conta disso, em sua memória. Essa história precisa ser contada em memória da Maria. Não é em memória da Maria do jeito que a gente entende na nossa cultura. Quando a gente faz algo em memória de alguém na nossa cultura, é para exaltar essa pessoa. É para dizer o quanto essa pessoa é boa. É para olhar para essa pessoa e ver o quanto ela foi importante. Óbvio que parte da ideia de memória também fala sobre isso. A ceia que a gente acabou de viver, esse momento que a gente está vivendo, Jesus diz, todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Façam isso em memória de mim, de Jesus. Memória, para a gente, na nossa cultura, só representa isso, olhar alguém. Mas memória nas Escrituras, memória nos Evangelhos, memória nas histórias de Jesus, tem um efeito mnemônico, que eu sei que a palavra é chata, mas você vai entender. Mnemônico é você ver e imitar. A ideia de que a memória da Maria não é algo só para ser lembrado e para chamá-la de santa ou de uma mulher especial, dentre outras mulheres e homens especiais das Escrituras, mas aponta para o fato de que nós olhamos e imitamos. Fazer isso em memória de Jesus, fazer isso, contar essa história em memória da Maria, é não somente relembrar e apontar o feito, mas é mnemonicamente você ser um seguidor, imitar, aprender do exemplo e fazer igual. Para a gente concluir, por que a gente precisa memorizar Maria, a irmã da Marta? Maria, são poucas as cenas que a gente tem de Maria nos evangelhos, mas é muito marcante a devoção dela. Maria, eu não sei se isso vem à sua mente, talvez se você ler muitos evangelhos, isso já veio à sua mente. Mas Maria é reconhecidamente aquela mulher que se assenta aos pés de Jesus. Maria é reconhecidamente uma seguidora de Jesus que fala pouco e se dobra muito. Maria não é uma mulher de muitas palavras, mas é uma mulher de muita devoção e de muita atenção, muita disposição de ouvir os ensinamentos de Jesus. Ela bebe, ela come, ela vive aquilo intensamente. E essa Maria que bebe, come e vive intensamente, ela já ouviu Jesus dizer, inclusive, sobre a sua morte. Chega nessa última cena, chega no Getsêmani, nessa cena que eu falei para vocês no jardim, e ainda os seus discípulos principais, Pedro, novamente, ele ainda está em dúvida sobre a necessidade da morte de Jesus na cruz. Pedro é aquele que ataca o soldado chamado Malco, tentando criar ali uma confusão para, quem sabe, fazer com que outros discípulos possam pegar Jesus e Jesus fugir. Mas não, 1000 vezes não, naquela noite Jesus falou, eu me entrego, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus não quer briga.
Jesus não quer fugir da morte, apesar da sua oração, passa de mim esse cálice. Sofrimento natural de um ser humano diante de uma cena tão trágica e difícil e se imaginar preso numa cruz, mas Jesus está definido, destinado, decidido, planejado na eternidade. Morrer na cruz por mim e por você. Pedro, que ouviu muito mais de Jesus do que Maria, não tem a compreensão que Maria tem. E 7 dias antes, Maria, ela toma uma atitude extravagante, generosa, para cima de pensar nas suas economias, para pensar somente em si e na realidade da sua família e dos seus irmãos. Ela causa uma certa estranheza por tamanha generosidade. E essa tamanha generosidade é expressada por meio daquele vidro de perfume que é derramado sobre a cabeça de Jesus, sobre os ombros de Jesus. E é muito provável que tenha chegado até os pés de Jesus. E ela faz isso porque ela ouve, ela faz isso porque ela tem essa gratidão generosa, e ela faz isso porque ela tem certeza de que a morte de Jesus representa a vida dela, do Lázaro, da Marta, minha e sua. Aproxime-se de Jesus. Aproxime-se de Jesus. Aproxime-se de Jesus em memória da Maria. Não só lembrando o que ela fez, mas você é convidado a se aproximar de Jesus nessa cena completa. Olhando para essa cena final de Jesus não mais no túmulo. Eu te convido a cada vez que se aproximar de Jesus, se aproximar com atenção. Não seja um discípulo, não seja um seguidor desatento. Ouça as palavras de Jesus, beba as palavras de Jesus, coma as palavras de Jesus, internalize no seu coração e na sua mente as palavras de Jesus. Como Maria, aproxime-se dele com plena atenção. Aproxime-se de Jesus com plena disposição generosa. Plena disposição generosa. Ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor recurso. Ofereça os melhores anos da sua vida. Ofereça os seus melhores talentos. Ofereça a sua melhor força. Ofereça os seus melhores braços, as suas melhores pernas. Ofereça a sua melhor voz. Ofereça o seu melhor. Derrame o seu melhor. Porque a partir do momento em que você ouve e entende as palavras, você tem a disposição generosa de entregar o seu melhor. Às vezes eu e Paula nos perguntamos em casa, cada vez que a gente escolhe entregar o melhor nosso para Jesus, nós sinceramente nos perguntamos o quanto isso afeta, por exemplo, os nossos filhos. Porque eu sei que muitos de nós tomamos decisões em cima do nosso frasco de alabastro, seja as nossas coisas ou os nossos queridos. E essa semana eu perguntei para os meus filhos, sentado à mesa, a Paula tinha saído e eu estava com os dois, sentado à mesa, e eu perguntei, filho, para os dois, vocês gostam da vida de vocês? Sim, pai. Vocês gostam da escola de vocês? Sim, pai. Rafa, você gosta de fazer basquete? Oh! João, você gosta de fazer futebol? Muito. Vocês gostam? Vocês estão felizes com o papai e a mamãe? Foi a primeira vez que eles tiraram o olho do Brawl Star. A gente ama vocês, papai. E eu perguntei para eles, vocês gostam do Radiação? Vocês gostam da nossa igreja? E eles responderam assim para mim, a gente ama, pai. A gente ama.
tudo que você faz com entrega generosa e amor é percebido pelos outros, faça isso. Alguns vão se indignar com tamanho amor, mas Jesus vai reparar em tamanho amor, como ele reparou essa mulher e disse: lembrem-se dela todas as vezes que o Evangelho for anunciado, e faça isso por convicção, por certeza, por fé, de que a sua vida, a sua morte, a sua história está sob os cuidados de Jesus. A certeza de que não há morte, não há tristeza, não há dor, não há lágrima, que Ele não vai curar, cuidar, enxugar e tornar morte em vida, porque Maria tem essa certeza. No último dia, no dia da ressurreição, eu, Lázaro, a minha irmã Marta, nós estaremos com o Senhor. Maria, ela representa para a gente essa certeza. Aproxime-se de Jesus com atenção às suas palavras, aproxime-se de Jesus com convicção generosa, com disposição generosa, e aproxime-se de Jesus com a certeza da fé, de que não há outro lugar, não há melhor caminho do que viver com o ressuscitado, porque se com Ele morremos, com Ele também ressuscitamos. Se a morte foi vencida por Jesus, a morte será vencida por mim e por você, não por mim, mas por Jesus. Entregue a sua vida, aproxime-se definitivamente a Jesus. Deus te abençoe.